Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Você já sofreu alguma oposição na construção do seu templo? Não? Sim? É o que nós vamos estar vendo hoje na lição de número 4 da lição de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical CPAD. Eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo e Deus tem uma palavra para nós. Amém? Então vamos lá à nossa lição. Bom, queridos, nós vimos que na lição de número 3, ali o altar, do templo, que era a parte espiritual que tanto precisava e que fazia parte do avivamento espiritual da nação, ele foi restaurado, né? E o povo recebeu aquilo com grande alegria, né? A restauração do altar foi feita com muita felicidade, com muita alegria, mas, né, precisava agora também começar a construção do templo, né? O altar estava pronto, mas agora eles precisavam restaurar o templo. E a lição de hoje nós vamos estar falando justamente sobre essa construção, né? A oposição em que os judeus sofreram e o que a gente traz de aprendizado com isso. Então vamos lá. A lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo. Assim, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo de número 4 e versículo 6. A verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Na leitura diária, nós temos aqui a oração que vence a resistência, o trabalho que vence a resistência, a vigilância que vence a resistência, a bravura que vence a resistência, a precaução que vence a resistência e a união que vence a resistência. Glória a Deus. E todas essas, estão localizadas ali no livro de Neemias. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo de número 4, versículos 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. E diz assim: Nos dias de Artaxerxes, escreveu Bistão, Mitredate, Tabiel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afazaquitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquivitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis.
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Bom, queridos, como nós já observamos aqui, né? Então a gente vai ver que já no tempo de Artaxerxes foi feita uma carta por esses povos que estavam ali, né? Principalmente ali sendo comandados pelos samaritanos, e foi levado essa carta até o rei, né? Para que fosse impedido as obras ali do templo, dos muros também, né? Mas e do templo ali de Jerusalém. E eles falaram para o rei que aquela cidade, Jerusalém, tinha causado um grande prejuízo para os reis naquela época. E que se isso acontecesse, ou seja, se aquela cidade fosse reedificada novamente, esse prejuízo poderia voltar. Então, o rei acabou acreditando naquilo, não conhecia a história, e aí ele autoriza que eles parem aquela construção. Então, nessa leitura de hoje, ou seja, nessa lição de hoje, nós vamos estar estudando a respeito desse capítulo 4 do livro de Esdras. Quais são os objetivos desta lição? Mostrar como se deu o lançamento dos alicerces no templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O comentário, a introdução diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, como nós havíamos falado na nossa introdutória, eles já haviam feito ali, né, aquela parte tão sagrada que era a questão do altar, porque o altar era o lugar da oferta, era o lugar do sacrifício, né, do holocausto. Então o altar estava já restaurado, né? Eles ali fizeram uma grande festa, que foi a festa dos tabernáculos, e ali eles agora estavam já se preparando para reedificar o templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então imagine que naquele momento eles estavam radiantes de alegria, né? Eles estavam muito felizes porque eles agora iriam começar a construção do templo. E o templo, né, representava a presença de Deus no meio deles. A gente sabe que quando Moisés, né, recebeu lá no monte as ordenanças do Senhor, uma das principais ordenanças de Deus foi a construção do tabernáculo. E o tabernáculo, né, representava ali a morada de Deus entre o povo. Tanto é assim que o tabernáculo ele foi colocado
no meio das tribos. Então era um lugar estratégico a posição do tabernáculo. Ele ficava no meio das 12 tribos, justamente para mostrar que Deus estava no meio, né? Que Deus estava ali no meio do povo. E o tabernáculo representava a morada de Deus, ou seja, que Deus estava presente ali e que Deus estava morando entre o seu povo. Isso traz um significado para nós, igreja, de que Deus faz questão de estar entre nós. Deus faz questão de estar morando dentro de nós pelo Espírito Santo. Nosso templo, né, que é morada do Espírito Santo de Deus. Então, é morada de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Mas naquele momento ali, eles estavam muito felizes porque eles iriam construir o templo. E o templo era, na verdade, né, a substituição do tabernáculo. Por quê? Porque quando os judeus começaram, né, a peregrinar na terra, né? Vocês sabem que a peregrinação dos judeus, ela começa lá de Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 12, Deus fala com Abraão que ele precisava sair da terra, né, dali do meio dos seus parentes, que Deus iria dar a ele uma terra, né? E que Deus iria mostrar essa terra. Então Abraão sai peregrino sobre a terra. E Abraão sai como um nômade, né? E os patriarcas, né, tanto Isaac como Jacó também, né, foram assim, peregrinando na terra, vivendo uma vida de nômade, até que Josué, né, ao atravessar, o Moisés já tinha falecido, e Josué, ao atravessar o rio Jordão, ali então ele faz a divisão das terras. Naquele momento, então, é que o povo, vamos dizer assim, entre aspas, né, pôde tirar a mochila e dizer assim, agora nós vamos construir aqui a nossa casa, porque essa é a terra que Deus nos deu. Então, até aquele momento, eles eram nômades. E o que acontece é que, quando Davi começou a reinar sobre Israel, Davi, ele sentiu a necessidade da construção do templo. Entretanto, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, e Deus mandou que Salomão construísse o templo. Então, o templo foi construído, e o templo era, né, a representação de que realmente Deus estava ali no meio do seu povo. Então eles estavam muito felizes. E, claro, o próprio Deus vai nos ensinar que quando nós vamos celebrar, quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos fazer com alegria. Paulo diz assim, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ora, lá no Salmo 100, o salmista vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, olha só que no lançamento dos alicerces, eles fizeram uma grande festa, né, uma grande solenidade. Por quê? Porque eles estavam celebrando a Deus naquele momento, né? A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Então, o grande responsável no tempo da graça, né, pelo avivamento da igreja, é o Espírito Santo. Mas a gente vai ver também que no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestou em vários momentos. A gente vai ver isso no reinado de Davi, a gente vai ver isso também lá com os juízes de Israel, né? Então a gente vai ver a manifestação ali do Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo é um dos grandes responsáveis, né, pelo avivamento espiritual da sua igreja, da igreja do Deus vivo. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo também tinha um papel fundamental, né? É por isso que o próprio Davi ele disse: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia qual era a importância do Espírito Santo para aqueles que querem viver na presença de Deus, né? Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Então, quem eram os samaritanos? Quando houve, né, a divisão das tribos de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, logo após a morte de Salomão, então o Reino do Norte ele tinha a sua capital, que era a Samaria, enquanto que o Reino do Sul, a sua capital era Jerusalém. Bom, só que a história vai mostrar que em 722 a.C., né, os assírios invadiram o Reino do Norte e levaram cativos. Então, às vezes a gente fala muito desse cativeiro, que é o cativeiro babilônico, mas a gente se esquece de falar às vezes, ou não se comenta muito a respeito do cativeiro assírio. Então, antes, né, do povo judeu passar pelo cativeiro da Babilônia, né, as 10 tribos do Reino do Norte, elas foram levadas cativas para o reino, né, lá dos assírios. E para quem não sabe, a Síria hoje é o Iraque, o atual Iraque, ou uma boa parte dele, né? Então, naquela época, o que aconteceu? Eles foram levados e ficou um pequeno grupo de judeus ali na Samaria. Então, veio naquela época, um dos imperadores, né, um dos monarcas assírios. Eu não sei se foi Assurbanipal ou se foi, eu não lembro se foi também, ou se foi Sargão II, mas um desses dois, eles, assim, com um plano maligno, eles implantaram nações que eles haviam conquistado, outros povos, porque a ideia era realmente dizimar toda a cultura judaica, né? Eles queriam que os judeus esquecessem completamente de Deus, esquecessem completamente das leis de Moisés, esquecessem completamente de tudo aquilo que eles aprenderam, né? De toda a sua formação religiosa e espiritual. Então, com isso, aqueles povos que chegaram, que inclusive muitos desses são daqueles que fizeram essa carta para Artaxerxes, né? Eles acabaram introduzindo ali em Samaria os seus deuses, suas religiões, suas culturas, né? E com isso houve uma mistura. Com isso, os judeus que estavam ali, eles se misturaram, casaram e houve ali uma mistura de raça. Por isso que a partir de então, os judeus, né, que no caso são os de Jerusalém, os da tribo de Judá, eles não quiseram mais aceitar os seus outros irmãos. E houve ali um racha, né, que se estendeu ali por séculos, ao ponto em que, quando Jesus vai ali no poço de Jacó, e ele vê aquela mulher samaritana ali pegando água, e Jesus lhe pede água, né? Jesus provocou um diálogo com aquela mulher. Ela disse para Jesus, né, como é que tu vens a mim pedir água, sendo que eu sou samaritano? E aí a narrativa vai dizer que não havia comunhão, né,
entre os dois povos. Então vejam que os samaritanos e os judeus eles se tornaram inimigos assim ferozes mesmo, ao ponto em que alguns comentaristas dizem que os judeus odiavam tanto os samaritanos que no lugar onde o samaritano lavava as suas mãos, o judeu não lavava os seus pés. Então veja que coisa terrível, né, que existiu entre esses irmãos, porque queira ou não queira, os samaritanos, né, embora houvesse toda aquela miscigenação, mas ali tinha também o sangue de Abraão, né? Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, olha só, queridos, o que a gente vê aqui, né? Que os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo. Por quê? Primeiro, pelo fato de que eles não tinham nenhum interesse, né, que seus irmãos se reerguessem, né? Que os judeus se reerguessem, que o templo fosse reerguido. Por quê? Porque os próprios samaritanos já tinham agora o seu próprio templo, né? Você vai observar que no diálogo da mulher samaritana com Jesus, ela vai falar sobre a adoração no Monte Gerizim. Então, os samaritanos, eles tinham o templo de adoração lá no Monte Gerizim. Você vai observar também que quando houve a divisão das duas tribos, o que é que o reino do norte fez, né? Então, o rei do reino do norte, ele mandou que construísse altares, né? E lugar de adoração lá mesmo, onde eles estavam ali, naquela região lá de Samaria, justamente para que os seus irmãos não precisassem vir a Jerusalém para adorar. Então, eles construíram o templo deles ali no Monte Gerizim. E aí, agora, o que eles fazem? Eles mandam uma carta mentirosa para o rei, né? Para o rei Artaxerxes. Esse rei Artaxerxes, quem é esse rei Artaxerxes, né? Bom, na verdade, quando a gente vai observar a questão de quando os judeus saíram, né, quando houve o decreto de Ciro para que os judeus retornassem para sua pátria, retornassem para sua terra, né, nem todos os judeus, uma grande parte deles, acredito que a maior parte acabou ficando ali mesmo na Pérsia. Por quê? 70 anos já havia se passado. Muitos jovens haviam se reestruturado e haviam se tornado pessoas maduras e construíram, né? Começaram a construir a sua história ali mesmo naquela região. Então, apenas 50 mil judeus voltaram com Zorobabel, com o sumo sacerdote Josué, né? E os outros líderes que eram cabeças de tribo. Então só esses voltaram para Jerusalém, lá para reedificar novamente a sua pátria e tal. Então, eles, ao voltar, nesse período, né, quando eles começaram, eles reedificaram o altar e eles começaram a construir o templo e eles estavam também fazendo a reforma devagar dos muros. Aí, queridos, o que a gente vai observar? Que entre esse rei Artaxerxes já havia passado, né, biblicamente, você vai ver na narrativa bíblica, você vai ver que já havia passado Ciro e já havia passado Dário, né? Por quê? Bom, Ciro havia ficado apenas 3 anos, porque Ciro, ele era um conquistador de reinos, né? Ele era um guerreiro. Então, mas havia, assim, um acordo entre os medos e os persas, né? Tanto que, quando Ciro completou os 3 anos ali, ele passou
aquela região ali da Babilônia, ele entregou para Dario. E Dario passou, então, a ser o monarca, né, que é responsável por toda aquela região ali da Babilônia, onde eles haviam conquistado. E aí você vai ver que quando esse Artaxerxes recebe a carta, já não existia mais o Dario, né? Aí a gente não sabe se é preciso que se faça uma investigação mais profunda, e eu confesso para os irmãos que eu não busquei essa investigação a respeito de Dario nessa época, né? O que foi que aconteceu com ele? Que não foi um período tão longo, aproximadamente 15 anos, então não foi um período tão longo. Então, Ciro ficou os 3 primeiros anos, né? Então Dario ficou uma quantidade, e agora você tinha esse imperador, né, esse monarca, que era o Artaxerxes, que não conhecia o povo judeu, porque quando você vai entender que quando ele estava governando, o povo já tinha saído por causa do decreto de Ciro, o povo já tinha retornado para a sua terra, o povo judeu, né? Mas vamos lá. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Então, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados, né? Aí o que a gente vê? Que essa história aqui, a Bíblia está falando sobre Senaqueribe, né? Senaqueribe que desafiou a Deus, né? Ele não desafiou nem tanto o rei Ezequias. Senaqueribe, ele desafiou a Deus, né? E ele falou para Ezequias quem era o rei, quem era o Deus que poderia livrá-los, né? E aí Senaqueribe, ele foi abatido, e Deus, assim, naquela batalha, né, o Senhor mandou o seu anjo, 185 mil soldados assírios foram mortos, inclusive o próprio Senaqueribe, tá? Mas aí o que a gente vai observar? Que aqui na primeira parte ele vai dizer aqui, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Então, isso nos leva a fazer uma pergunta. Onde estava Daniel? Ora, vocês sabem que Daniel foi o que orou a Deus, né? Porque Daniel havia feito a consulta lá do profeta Jeremias, e ele viu que os 70 anos estavam se aproximando. E Daniel, despertado pelo Espírito de Deus, né, ele vai orar a Deus, e vai acontecer logo em seguida o decreto, né, quando Ciro ele vence ali o rei Belsazar, invade a Babilônia, e logo em seguida, 2 anos depois, vem o decreto para a libertação do povo, para que o povo possa voltar para a sua terra. Aí, queridos, você vai ver que Daniel passou pelo governo de Ciro e passou também pelo período da monarquia de Dario. Então, onde é que estava Daniel? Por isso que eu perguntei antes, né? Aliás, que eu falei antes, que aquele governador, aquele monarca,
o Artaxerxes, ele não conhecia, né? Por quê? Não sabemos onde estava Dario. Estava morto? Tinha ido para outro lugar, né? O que aconteceu com Daniel? Provavelmente, irmãos, provavelmente, tudo indica, todos os indicadores vão apontar que Daniel já não estava mais aqui, que Daniel já tinha morrido, Daniel tinha falecido. Por quê? Porque Daniel era um governante também. Daniel era um político respeitado na corte, tanto na corte da Babilônia, quanto na corte dos Medos e dos Persas. Daniel foi respeitado. A Bíblia vai dizer que Daniel era chefe dos governadores. Chefe dos governadores. Então veja que Daniel tinha uma influência muito grande. Então, aonde estava Daniel nesse momento? Provavelmente Daniel havia falecido. Só que, aí nós vamos lembrar uma coisa. Muitos judeus, como eu falei, ficaram lá na Pérsia. Apenas 50 mil judeus, eles voltaram para suas terras, né? Voltaram para sua pátria. Esses judeus que estavam lá na Pérsia, por que eles não intercederam? Por que eles não... Ou eles não sabiam o que estavam acontecendo? Lógico que sabiam, né? As informações chegavam. Demoravam, mas chegavam. Então, o que estava fazendo esses judeus que haviam ficado lá? Então, queridos, aí é onde a Bíblia muitas vezes vai nos falar a respeito do pecado da omissão, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, conforme está escrito lá em Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, o que estavam fazendo essas pessoas? Quer dizer, elas estavam tão associadas. Primeiro, eles não quiseram voltar porque eles estavam se sentindo muito bem na Babilônia. Então, provavelmente, eles estavam numa zona de conforto e não queriam ser incomodados, né? Tá, mas poderia ter se levantado alguém para procurar o rei Artaxerxes, né? E falar para ele, falar, rei, aconteceu. E outra coisa, uma coisa interessante também, é a questão do decreto. Queridos, se você vê bem lá no livro de Daniel, você vai ver que, acho que foi na perseguição, naquela armação que os inimigos de Daniel fizeram, que ele foi lançado na cova dos leões, que ali o rei selou a cova com o seu anel, e ali tinha um decreto, e o decreto dos medos e persas não poderia ser, né, revogado. Então, o rei falou, era aquilo e acabou. Não tinha mais como mudar, não tinha como voltar atrás. Os irmãos devem estar lembrados disso. Então, se Ciro, que foi o grande conquistador, que foi quem conquistou aquela terra, aquela região, a Babilônia, a grande Babilônia, se ele havia feito um decreto, o que aconteceu com esse decreto? Por que ninguém reivindicou esse decreto, né? Mas, queridos, existem coisas que nós não sabemos explicar porque ela faz parte do mundo espiritual, né? Ela faz parte do mundo espiritual. Quando a gente vai falar, por exemplo, a questão da igreja aqui na Terra, né? Quando nós estamos, muitas vezes, o mundo, eles olham para a igreja como algo que é ameaçador, que vai ferir direitos, que vai ferir isso, que vai ferir aquilo, né? Mas quando a igreja está dentro dos seus direitos, eles não conseguem enxergar. Vocês já observaram isso, né? Eles veem a igreja, às vezes, como uma ameaça para a sociedade, né? Aí a gente fala sobre questão familiar, sobre valores. Eles dizem que nós somos uma ameaça, né? Nos chamam de quadrados, de radicais e tudo mais. Só que quando nós estamos dentro do nosso direito, muitas vezes os nossos direitos não são observados, não são enxergados. Então, nesse momento, eles não enxergaram que existia um decreto e que o decreto dizia que eles deveriam voltar para suas terras e deveriam ali, né,
deveriam ali reconstruir. Tanto é assim que o próprio Ciro havia colaborado para que eles mandassem material para reconstruir a cidade. E aí, o que aconteceu com o decreto de Ciro? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor, né? Então aí é onde entra a história de Ezequias, quando Senaqueribe queria destruir, né, o reino de Judá, e aí Deus vem e faz o seu milagre, né? Mas o que o comentarista está tentando nos mostrar, queridos? De que existem coisas que acontecem que nós não resolvemos de forma material. Nós resolvemos através de quê? Do joelho, da oração, da busca a Deus, né? E nesse momento faltou isso. Acho que os judeus, eles estavam assim, apesar de que a história vai mostrar que também os judeus estavam assim, muito machucados. Por quê? Quando Jeremias avisou para eles e disse assim, olha, Jeremias deixou bem claro, Jeremias disse, olha, o Senhor está dizendo que vocês vão ser levados mesmo cativo, né, que está vindo aí uma nação poderosa que vai levar vocês cativo, não resistam, porque esta é a vontade de Deus. E eles resistiram, mesmo, claro, seguindo a orientação do monarca, do rei, na época, mas eles resistiram. Então, será que eles estavam se lembrando do que tinha acontecido 70 anos atrás, quando o profeta falou que não era para eles resistirem? Só que desta feita não houve nenhuma profecia desta forma. O que Deus queria é que eles apelassem para o Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, né, eles encontraram um grande obstáculo, que foi o quê? Foi o mar, né? Como é que eles iam atravessar o mar? Então, o que é que o Senhor Deus disse para, né? O que é que o Senhor Deus disse para Moisés, né? Que mandasse com que o povo marchasse. E o povo marchou, né, em direção ao mar, o mar se abriu e o grande milagre aconteceu. Então Deus às vezes provoca situações para que Ele opere o milagre, para que Ele opere e o mundo, as nações, né, aqueles que estão à volta dos seus servos, do seu povo, veja que Ele é o grande Deus e que Ele tem um povo aqui na terra, que são seus servos, que são seus seguidores, e que esse povo é um povo diferente. Quando aconteceu aquele milagre lá no Egito, as nações viram que Israel tinha um grande Deus. E é isso que Deus faz. Deus provoca determinadas situações para que a sua igreja vá para a oração, para o despertamento, né, para um grande avivamento, para que o mundo veja que nós temos um grande Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, né? Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor, né? Então aqui você vê, os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Então, eles precisavam ser resistentes, né? Então, a Bíblia vai dizer, esforça-te, a Bíblia vai mandar que nós, o Senhor Deus vai dizer assim, esforça-te e tem de bom ânimo que eu te ajudo. Não te pasmes e nem te espantes. Não é assim que o Senhor Deus ensina, não é? Então, nós precisamos enxergar que temos um grande Deus que está ao nosso lado, né? O Deus que nunca se viu e nunca se ouviu nenhum que cuidasse dos seus, como o nosso Deus, não é? O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram,
não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Olha só, você vai ver que o Salmo lá de número 127, a Bíblia vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? E se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, Deus é prioridade, né? Então, Zorobabel, ele talvez tenha acreditado que quando ele veio pelo decreto de Ciro, né? Eu tenho aqui o decreto do grande imperador Ciro. Só que Ciro havia se passado, né? Então ele tinha que se lembrar de que não era Ciro, mas que era o Deus Todo-Poderoso que tinha estava cumprindo a sua palavra quando disse que era os 70 anos, e foi assim, 70 anos, né? Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Então, você vai ver, querido, que o próprio sumo sacerdote também não estava em condições. Aí o que a gente vai observar, né? Que a palavra de Deus vai dizer que a quem mais for dado, mais também será cobrado. E que, logicamente, que o líder, né, ele é um espelho e todos estão observando ele. Então, se Zorobabel, como um sumo sacerdote, como aquele que era o representante, o líder espiritual do povo, não estava, né? Não tinha autoridade espiritual, como seria então o restante do povo? E aí onde a gente vê a questão dos líderes espirituais. Eu vou falar os líderes espirituais na nossa década, na nossa geração de hoje. É preciso que nós tomemos muito cuidado, porque Deus cobrará, né? Porque Deus irá cobrar de cada líder espiritual, aqueles que são responsáveis pelo seu rebanho. Cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com os seus procedimentos, né? Porque isso lhe será cobrado. Então a gente vê aqui na palavra do Senhor, ele não tinha autoridade. Como é que o povo iria seguir uma cabeça doente? Diz que, cientificamente, quando a cabeça está doente, todo o corpo está doente, né? Então, se o sumo sacerdote, que era o líder espiritual, estava doente, aí todo o corpo provavelmente estava doente, né? A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Né? Então é a primeira coisa que o ímpio vai perguntar, né? Aonde que está o seu Deus? Então, quando você mostra fraqueza na sua fé, na sua confiança, né? Aí o ímpio vai perguntar para você: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Né? Então, se eles tivessem buscado o Senhor, provavelmente ali, né, aquela obra ela não seria interrompida. Mas eles esqueceram de Deus. Então, a partir do momento que nós esquecemos do Senhor, aí o que vai acontecer? Nós vamos impedir com que Ele haja sobre a nossa vida. A própria Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Né? Chegai-vos a mim. Então, nós vamos até o nosso Deus, então Ele se aproxima de nós. Mas quando você se afasta de Deus, então Deus acaba também se afastando. Imagine que nós temos aqui dois objetos. E quanto mais você vai se chegando, um vai se chegando para o outro. Mas se esse objeto daqui se afasta, não é esse aqui pode estar no mesmo lugar, mas esse objeto está se afastando e a distância está ficando grande, mas esse objeto continua no mesmo lugar, né?
Mas quando ele está vindo, então ele está se aproximando. Então, da mesma forma, quando nós estamos nos aproximando de Deus, Deus também está se aproximando de nós. Então, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E é isso que Deus estava esperando deles ali. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Então, todas as vezes que a igreja ela é perseguida, irmãos, a gente vai observar que a história vai mostrar isso, que a igreja do Senhor, ela cresceu diante das perseguições. Todas as vezes em que a igreja foi perseguida, e você vai ver isso lá no primeiro século, na igreja primitiva, né? Os 2, 3 primeiros séculos, você vai ver o crescimento da igreja, o quanto que a igreja crescia. A igreja estava avivada e observe que a igreja estava passando por uma grande perseguição. Você vai ver que quando Pedro escreve, não lembro se é a primeira ou se é a segunda carta, parece que é a primeira carta, que ele fala sobre os irmãos da dispersão. Então ele veja que Pedro já está falando, né, sobre a igreja que já estava naquele momento, né, sendo dispersa. Por quê? Por causa das perseguições. E você vai ver ali o Império Romano perseguindo a igreja, matando muitos cristãos, queimando na fogueira, né? Alguns cristãos que eram colocados como tochas humanas para iluminar as cidades, as praças das cidades à noite. A história vai mostrar tudo isso. E a igreja crescia. E interessante que por que a igreja crescia? O ímpio olhava e dizia assim, mas o que faz esse povo, né, ser tão resistente? O que tem nesse evangelho? O que tem na fé? O que tem nessa religião que faz com que essas pessoas encarem a morte, com que essas pessoas não tenham medo da morte? Então isso era um grande avivamento que estava na igreja, era um grande avivamento que estava no povo. Assim também somos nós. Se nós estivermos avivados, não temeremos, que a Bíblia vai dizer assim, por que temer aquele que pode matar só a carne? Temei antes aquele que, além de matar a carne, pode lançar também a alma no inferno. Então, o avivamento é esse, você está tão cheio de Deus que você não teme a morte. Vocês sabiam que o comunismo, né, uma das coisas que ele se iluminou, vamos dizer assim, inspirou, foi justamente na fé dos cristãos. O socialismo, ele vê a fé dos cristãos como algo assim sobrenatural, né? E ele diz assim, esse povo, eles lutam por uma causa até a morte, né? Por isso que você vai ver que dentro do pensamento socialista, eles vão estar lutando até o último momento. Então, infelizmente, né, não foi uma inspiração muito boa, mas é para mostrar, né, que a igreja ela é robusta, que a igreja ela é resistente, né? A Bíblia vai dizer que o inferno, o Senhor Jesus que falou isso, o inferno não prevalecerá contra ela. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia vai dizer, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, né? O Senhor vai mandar que nós nos levantemos, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, nós não podemos nos desanimar. A igreja, ela segue firme, a igreja ela segue convicta
de que verdadeiramente nós estamos caminhando para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo, que tem a nossa salvação através do sangue remidor que foi derramado ali na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, quando você vê ali, estudando o livro do profeta Ageu, você vai ver que Deus estava muito triste. Por quê? Porque o povo, ao invés de estar ali voltado para a construção do templo, né, da sua casa, estavam preocupados com as suas próprias casas, né? Então, mas existia ali também um grupo de judeus sinceros que estavam tristes com toda aquela situação, que estavam buscando a Deus. Aí o que a gente vê nisso? De que nunca vai faltar fiéis. Nunca vai faltar os fiéis do Senhor, né? Nunca vai faltar aqueles que não se dobram perante Baal, né? Sempre vai ter aqueles que nunca vai se dobrar perante Baal. Aqueles que são os fiéis do Senhor. Queridos, o que nós tomamos como lição nisso aqui? De que quando nós estivermos fazendo qualquer coisa para o Senhor, nós teremos oposições. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus vai dizer também que odiaram primeiro a Ele. Jesus vai dizer que rejeitaram primeiro a Ele. Então, assim como Ele foi rejeitado, Jesus vai dizer que também a sua igreja, que nós seremos rejeitados. Então, a igreja, ela vai ser odiada, ela vai ser rejeitada. E a igreja, ela vai sofrer oposição. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, de que o nosso Deus estará sempre conosco. Que Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que nós venceremos em nome do Senhor Jesus. E que você vai ver lá em Apocalipse, o Senhor falando aquelas 7 igrejas, né? Dizendo, ao que vencer. E ali estava o prêmio para os vencedores. Então nós venceremos. Estamos passando por luta, estamos passando por oposição. O inimigo tem se levantado, mas ele tem se levantado para cair, porque nós venceremos em nome de Jesus. E o nosso prêmio, ele já está lá, né, à nossa espera. Como o apóstolo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa já me está preparada. Não somente para mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, é entrar no bom combate e ser vitorioso em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo e você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para ajudar o nosso canal. E também coloque lá o seu like, tá? Ative também o sininho para que você possa receber as notificações todas as semanas quando nós estivermos postando o vídeo, o comentário da Escola Bíblica. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima lição.